só Jesus Cristo para nos dar ânimo para viver Senhor Jesus nesse Cristo mundo. a todos. Que Deus venha abençoar nessa manhã. Jesus te ama e tem uma honra na sua vida. Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra em Josué capítulo 1. Deus fala a Josué e anima. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A palavra que Deus colocou no meu coração, Ele está dizendo assim, que um dia Moisés morreu e Deus chamou Josué para ficar no lugar de Moisés. Josué estava triste. Josué estava triste porque Moisés tinha morrido. E Deus tinha uma obra na vida de Josué. Deus tinha uma obra na vida de Josué, assim como Deus tem uma obra na sua vida. Assim como Deus tinha uma obra de Josué, Deus também tem uma obra na sua vida. E Ele quer operar através do seu poder e do seu Espírito Santo. Jesus, Ele veio para este mundo para morrer por mim e por você, para dar a vida eterna. Mas quantos nos dias de hoje se encontram desanimados? Como Josué, quando ele ficou sabendo que Moisés era morto, Deus visitou Josué para animar. Como diz o texto aqui, no título, que Deus fala a Josué e anima. Talvez você está com a sua vida desanimada nesses últimos dias, porque nós vivemos um tempo que está difícil e cada vez mais está ficando difícil. Guerra para todo lado, só se ouve de tragédia e mais tragédia. Isso vai dominando a alma do homem e da mulher, e ela vai se desanimando, perdendo o interesse até de viver, a ponto de querer até tirar sua própria vida. Mas Jesus, Ele tem a força que o homem e a mulher precisam. Jesus, Ele tem o ânimo que o homem, que o jovem, que a mulher, que o senhor e a senhora precisam. Talvez o seu ânimo já tenha ido embora, devido às circunstâncias deste mundo e da vida. Mas assim como Deus chamou Josué e falou para Josué se animar, hoje, através da palavra, Jesus está querendo nos animar também. Ele está querendo, através do Espírito Santo dele, entrar na sua vida para animar a sua alma e a sua mente. Sabe que muitas das vezes traz o desânimo, muitas das vezes a pessoa começa a buscar as coisas desse mundo que são passageiras, achando que o que ela está enfrentando, o que ela está sentindo, vai passar. Mas as coisas desse mundo, elas são passageiras. Ela não pode preencher a alma do ser humano. Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo,
Eu venci o mundo e vós também vencerá. Jesus ele dá força para você vencer toda a aflição deste mundo, porque esse mundo está cada vez pior. Este mundo está quase que insuportável de viver. Mas com Jesus nós temos o bom ânimo, a esperança para continuar até ele voltar. Porque um dia Jesus voltará. Um dia Jesus ele vai voltar, vai rasgar esse céu de ponta a ponta. E ele vai aparecer na nuvem do céu. Você crendo ou não crendo, Jesus ele voltará. Muitos têm dizido: ah, mas eu ouço falar disso desde a minha infância, desde o meu tataravó, e até agora nada. Mas Jesus falou que ele não deu nem data e nem hora que ele vai voltar. Ele simplesmente falou que ele vai voltar. Então você tem que se preparar. Preparar o quê? Você tem que se preparar a sua alma para encontrar com Deus. Você não consegue se preparar a alma com as coisas deste mundo. Você tem que se preparar nos caminhos de Cristo. Nos caminhos de Jesus Cristo. Porque está escrito que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser com ele. Josué então estava ali desanimado. Josué estava ali perdendo as forças, porque Moisés tinha morrido. Aí Deus falou para Moisés: ó Moisés, levanta aí e se anima, porque através de você eu vou fazer uma obra. Através de você, Moisés, Josué, eu vou fazer uma obra no meio deste povo. Josué então ouviu a voz de Deus. Deus falou para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. É o que Deus está falando para você no dia de hoje. Esforça-te e tenha bom ânimo. Em tantos lugares, mas não tem achado, não tem construído. Mas Deus está falando: se levantar e voltar para o meu caminho. Porque lá em Salmo 27 fala: Senhor é a minha força, neste mundo, muitas das vezes, teremos muitos temores. Temores das coisas que acontecem no mundo. Mas Jesus falou assim: não temais. O que mata o corpo não pode matar a alma. Às vezes as pessoas têm medo de morrer. Mas é claro, quem não tem Jesus tem que ter medo de morrer mesmo. Porque a Bíblia fala que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então morrer, todos nós vamos morrer um dia. Mas para onde vai a sua alma? É disso que se trata o Evangelho. O ser humano se preocupa com tantas coisas nesse mundo. O ser humano se preocupa em ganhar muito dinheiro, em ter uma poupança gorda no banco, mas não consegue se preocupar em cuidar da alma também. Só quer cuidar o lado de fora, mas a alma
muitas das vezes está gemendo, pastor. Muitas das vezes a alma está gemendo, clamando por Jesus Cristo. E ela achando que o dinheiro, a riqueza, vai trazer a salvação para a alma dela. Ei, seu dinheiro vai servir para usar somente nesse mundo, enquanto você viver. Mas depois que você morrer, o seu dinheiro não vai valer mais nada. Nesse mundo você vai precisar do dinheiro, mas depois de morrer, a sua alma vai ter que prestar conta com Deus. A sua alma vai ter que prestar conta com Jesus Cristo. Então não se preocupa somente com as coisas deste mundo. Não se preocupa com as coisas passageiras. Se preocupa com as coisas eternas. O apóstolo Paulo falou: se você se preocupar somente com as coisas terrenas, nós seríamos os mais miseráveis dessa terra. Então Jesus quer que você se preocupa mais com a sua alma do que com os seus bens materiais aqui na terra, com o seu corpo. Um dia ele vai morrer e vai apodrecer. Agora a sua alma, ela é eterna. Ela é eterna tanto para herdar o céu como para herdar o inferno. Então nós somos corpo, alma e espírito. Então você tem que cuidar assim da sua vida aqui na terra, mas tem que cuidar da alma também. Tem que cuidar do espírito. Você não pode se preocupar somente com a sua vida aqui na terra. Você tem que se preocupar também se você tem uma alma que precisa ser tratada. Talvez essa angústia, essa depressão que você enfrenta, não é falta de dinheiro. Por que eu falo isso? Porque muitos têm muito dinheiro, são ricos, são milionários, mas está cheio de depressão, a ponto de dar um tiro na cabeça. Então, para você ver, que às vezes não é só dinheiro que resolve, é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que conforta a alma do homem e da mulher, do senhor e da senhora, do jovem, da criança. Então você tem que entender que tem certas coisas que o dinheiro não vai resolver na sua vida. O que vai resolver muitas das vezes é isso aqui, ó. Palavra de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. Josué, aqui está dizendo, quando Moisés morreu, Josué ficou triste, ficou desanimado. Eu falei no início da palavra. Então, o que ia suprir naquele momento a necessidade de Josué não era a riqueza, não era a terra prometida que ele tinha que herdar. Ele precisava de um abraço do Espírito Santo. Ele precisava de um abraço de Deus para poder continuar na vida. Porque não adianta nada, se você estiver desanimado, você não anda, você não caminha. Você só vive trancado no quarto, chorando e achando que está tudo bem. Mas Deus, Ele visitou Josué e falou: ó, anima-te, Josué, porque através de você vai atravessar esse Jordão. Através de você, o povo que eu entreguei nas tuas mãos vai herdar a vida, vai herdar a terra prometida.
Mas a terra que Deus tem para mim e para você, ela é eterna, ela é o céu, ela é a glória. Observe que quando Deus falou para Josué, anima-te, porque eu sou contigo, Josué se levantou e começou a caminhar com o povo. Porque ele estava triste, porque Moisés morreu. Talvez você está desanimado, porque algum ente querido seu morreu, e você ficou abatido. Isso é normal, porque somos seres humanos. Mas Jesus está falando para você, ó, anima-te, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Então é necessário você entender que tem coisa que o dinheiro não supra a necessidade. Tem coisa, tem coisa que o dinheiro não vai suprir, que só Deus vai suprir. Só Deus vai suprir a sua alma batida e triste. Tem coisa que só o Espírito Santo pode fazer a obra. Tem coisa que é só Deus. A gente não ouve muito falando aí por aí. É só Deus na causa. Tem coisa que é só Deus na causa mesmo. Não podemos negar. Tem coisa que é só Jesus na causa. E às vezes você querendo resolver com dinheiro. Ei, a sua alma precisa ser tratada. A sua alma precisa ser tratada e não é com dinheiro. É com o Espírito Santo de Deus. É com a palavra de Deus. Enquanto as pessoas estão aí prostradas, desanimadas, querendo parar, querendo até se suicidar, porque é falta de Deus, falta de ser cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na alma. Você tem tentado de todas as formas, mas não tem conseguido. Você tem tentado e batido em várias formas. Só tem que se expressado e batido a porta na sua cara. Agora Jesus, Ele recebe você. Por isso que Jesus falou lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta, basta de abrir, eu entrarei e cearei contigo. Ei, Jesus está batendo na porta do seu coração nessa hora, através da sua palavra. O ânimo de Deus quer entrar na sua vida. E as crianças não pagam nada, é de graça para ver um super espetáculo do Marcos. Mas que show você não pode perder. Para você continuar a viver. Noite tem circo, tem alegria, avisa todo mundo. Quando Deus visitou Josué e animou Josué, Josué continuou a caminhar. Então Jesus quer visitar a sua vida como visitou Josué, para te animar, para te dar uma nova esperança, que é Jesus, e te dar a vida eterna, para ser salvo. Nesse mundo cheio de pecado, porque o pecado também entristece, o pecado também desanima. Uma pessoa que vive no pecado também tem a tendência de se desanimar um dia. Jesus quer livrar o ser humano, quer livrar das tentações desse mundo. O
pecado ele entristece o Espírito Santo também. A Bíblia fala: não entristeçai o Espírito. Quando nós pecamos contra Deus, nós entristecemos o Espírito de Deus. Aí vem o desânimo. Aí começa a abrir brecha para o diabo muitas das vezes entrar na sua vida. Às vezes mesmo não dando brecha, nós já somos tentados a desanimar, porque Jesus falou: e no mundo a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu livrarei. Então o que está faltando para o ser humano hoje é Jesus Cristo, é entrar pelo caminho. Aí sim, aí você vai entender que o que estava faltando na sua vida era Jesus. Porque desanimar, a gente desanima às vezes. Até eu, às vezes, nós se desanimamos. Mas tudo com Jesus, Jesus se levanta e nos dá a vida eterna. E nos dá força para prosseguir nesta vida. Então entenda que sem Jesus não dá. Sem Jesus, o ser humano não consegue, pode até tentar. Lá em João capítulo 5, fala aqui: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, o ser humano pode até tentar, mas não vai conseguir. Então nós temos que entender que precisamos ouvir a palavra de Deus e andar com Deus, porque o mundo que nós vivemos não está fácil para ninguém. Oi, irmão, aí sim. Esse é o verdadeiro evangelho. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão correr atrás da palavra de Deus e não vai achar. Hoje as pessoas muitas das vezes correm da palavra de Deus. Agora vai chegar um dia em que você vai procurar a palavra de Deus e não vai achar. Lá em Amós 5, que o mundo vai ter sede e fome, mas não de água nem de comida, e sim da palavra de Deus. Vai chegar um dia que esse mundo aqui vai ficar sem o Espírito Santo para consolar o ser humano. E aí? Então o tempo é agora para Deus e de se apegar com Deus. Você já pensou um dia? Hoje eu estou pregando aqui, mas vai chegar um tempo que você não vai ver mais ninguém falando da palavra de Deus. Vai chegar um tempo em que você vai falar assim: cadê os pregadores? Cadê a palavra de Deus? Subiu. Eu não aceito. Por quê? A gente está vendo em muitos países já não estão mais querendo deixar pregar a palavra. Então o Brasil, ele é abençoado por causa disso. Porque aqui não é proibido de pregar a palavra. Em certos países, se você for pregar a palavra, você morre. Vai lá no muçulmano para você ver. Falar que Jesus é Deus. Ele corta a sua cabeça.
Aqui em Jundiaí tem uma mesquita dos muçulmanos. Se você for pregar para o muçulmano, ele mata você. Então o Brasil ele é privilegiado. O Brasil ele é abençoado porque aqui ainda não proibiu a palavra de Deus. Então você tem que aproveitar agora. Tem que aproveitar a oportunidade de aceitar a palavra de Deus, de aceitar Jesus Cristo enquanto é Deus. Porque vai chegar um tempo que vai ter uma severa perseguição contra os cristãos e você não vai poder ouvir da palavra de Deus. Não está demorando muito para isso acontecer, não. Não está demorando muito. Já pensou um dia você querer ouvir a palavra de Deus e não poder ouvir? É triste, né? Então hoje você tem uma Bíblia Sagrada na sua casa, você tem liberdade para ler. Vai ter lugar que você não pode não. Então aproveita a ler a sua Bíblia lá em cima da sua televisão, da sua estante, ou no rack, sei lá onde você põe a Bíblia. Começa a ler a Bíblia e começa a seguir Jesus Cristo, porque um dia nós vamos ter fome e sede da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz ânimo para a alma do ser humano. O ser humano às vezes não entende. Quando está desanimado, se você pegar uma palavra de consolo de Deus, como eu acabei de ler aqui, Josué capítulo 1, que Deus fala a Josué e anima. O ser humano às vezes gasta dinheiro e mais dinheiro com psicólogo, sendo que Jesus, ele é psicólogo dos psicólogos. Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus, ele é o juiz dos juízes. Ele é o advogado dos advogados. Jesus, ele é o psicólogo dos psicólogos. Você quer ser consolado pela palavra de Deus? Aqui está o consolo, a palavra de Deus. Ó, Josué 1, que eu estava lendo aqui. Jesus falou para ele assim, ó. Se você ler o capítulo 1 inteiro de Josué 1, no versículo 9 vai dizer assim: não te mandei eu, esforce e seja forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aqui é Deus falando para você. Não temer, porque Ele é contigo. Não te espante, porque Ele é o teu Deus. Então, às vezes as pessoas ficam angustiadas e tristes porque quer, porque a palavra de Deus está aqui para consolar. É só ler a Bíblia. As pessoas lêem tanta porcaria nesse mundo, mas não conseguem tirar um minuto para ler a palavra de Deus. A pessoa passa horas e horas vendo porcaria no celular, mas não consegue ler um minuto sequer a palavra de Deus. Aí a alma dela enche de angústia, enche de depressão e não sabe por quê. Então a palavra de Deus, ela está para consolar o ser humano. Não só para consolar o ser humano, para levar a salvação, para libertar do pecado, libertar de muitas coisas desse mundo, dos vícios, da bebida, da droga. É só se apegar com a palavra de Deus, se apegar com o Espírito Santo de Deus, e deixar Deus te abraçar. Jesus quer te abraçar. Jesus,
quer te abraçar através da sua palavra e do teu Espírito Santo. Havia um jovem, esse jovem fala do filho pródigo. O filho pródigo, uma vez, ele chegou para o pai e falou assim: pai, aí o pai ficou muito triste, porque não queria que o filho pródigo fosse embora. Mas o pai deixou, ele já era de maior. Aí o pai entregou a herança para o filho pródigo. O filho pródigo se acabou no mundo com prostituições, com mulheres, com zonas, com bebidas, com vícios. Aí ele se acabou no mundo. Perdeu todo o dinheiro dele, gastou toda a herança que o pai deu para ele. Quando ele voltou, passou o tempo. Ele chegou ao tempo que ele começou a passar fome, a ponto de comer bolota de porco. Ele ia procurar trabalho, ninguém queria dar mais trabalho para ele. Aí ele caiu em si. Ele falou assim no seu pensamento: com meu pai eu tinha tantas coisas que hoje estão aqui perecendo no mundo, com fome, com frio. Na casa do meu pai eu tinha tudo, hoje eu não tenho mais nada. Mas o que fez ele ficar na situação? A ganância. A ganância de querer a herança do pai e gastar com porcaria no mundo. Aí ele caiu em si. Ele falou assim: filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Aí diz o pai, diz a palavra, ele estava no saco também, para receber o filho pródigo. Aí ele recebeu. Só que o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, que voltou para o pai depois, ficou com inveja. Falou assim para o pai: pai, eu nunca dei trabalho para você, eu nunca dei decepção para você, e agora para ele você dá tudo, coloca um anel no dedo dele, e roupas novas, e manda fazer uma festa, e matar um boi cevado para ele. O senhor nunca fez isso para mim. O irmão mais velho falou isso pro pai. O irmão mais velho estava com inveja. O irmão mais velho ficou com inveja do irmão mais novo. A inveja mata. Você sabia que a inveja mata? O irmão ficou com inveja do irmão mais novo. O filho pródigo se afastou. Aí o pai falou assim: você sempre esteve comigo, sempre teve de tudo. O seu irmão, ele se perdeu no mundo, mas ele foi achado e reviveu. Aí o irmão entendeu. O seu irmão estava morto, mas foi achado e reviveu, o filho pródigo. Então hoje não é diferente. Quando você se afasta de Deus, se afasta do Pai, você tinha tudo na presença do Pai. Tinha a presença dele, tinha o Espírito Santo dele, tinha a alegria de Deus, tinha a paz de Deus, mas quis saber do mundo, se afastou do Pai, começou a ficar aí, perdido no mundo. Aí entrou o desânimo até de viver, de querer se matar. Ei, não se mate. Jesus é a tua esperança. Suicidas não herdarão o reino de Deus.
quando voltou. E o Pai recebeu de braços abertos. O Pai hoje está aqui através da sua palavra, que é o Pai Celeste, o céu. Está aqui chamando você, para você se entregar a vida a Ele. Você vai querer endurecer o seu coração até quando? Até quando você vai endurecer o seu coração para Deus? E Deus está chamando você, já faz tempo. Josué estava desanimado. Josué já não queria nem viver mais. Josué falava assim, eu creio eu. Não está na Bíblia, mas eu vou conjecturar. Vou imaginar. E Josué talvez estava pensando. Aí eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com a minha vida. Eu vou dar cabo de mim. Vou jogar tudo pro alto. Aí Deus falou assim, Josué, não. Porque eu sou a tua força. Eu te fortaleço. O versículo 7 fala assim, Josué 1, verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés me ordenou, dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Então Deus falou para Josué, ó, Josué, você quer ficar animado mesmo na minha presença? Você quer ficar forte na minha presença? Medita na minha palavra de dia e de noite e viva ela, guarde a lei, guarde a palavra, leia a palavra, guarde a minha palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor. A palavra de Deus fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é a luz para o caminho do homem. A palavra de Deus, ela é a luz que ilumina a alma do homem. Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele é a luz que ilumina a treva da alma do homem. Talvez a sua alma está cheia de treva. E a luz de Jesus quer clarear a sua alma. Você precisa entender. É Deus que está falando aqui através da palavra. Josué 1,7. Então somente ser forte e muito corajoso. Deus está pedindo o ser humano ser forte e corajoso na presença dele. Não é ser forte e corajoso no mundo, no espírito. É ser forte e corajoso na presença de Jesus Cristo. Vai enfrentar todos os ataques do inimigo contra a nossa vida. Quando você obedece a Deus, quando você obedece a palavra de Deus, o inimigo ele pode até tentar. A Bíblia diz assim: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando você obedece a Deus, o diabo ele pode até vir até você, tentar você, mas se você resistir através da palavra, ele vai cair fora.
Jesus está falando, através da sua palavra. Ele é o Deus de Moisés, de Josué, de Abraão, de Jacó, e Ele quer ser o teu Deus também. Ah, eu não creio em Deus. Ah, eu sou ateu. Ei, você acha que você veio da onde? Do macaco? Não. Você acha que veio da onde? Do Big Bang? Não. Deus ele existe, e a prova disso é você aí respirando o ar que Ele criou. A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Você acha que seu fôlego de vida é da onde? Foi Deus que criou o fôlego de vida. Se Deus quiser cortar o seu fôlego de vida agora, Ele corta, porque foi Ele que fez. Ele fez o ser humano, Ele fez a terra, Ele fez a lua, Ele fez estrelas, Ele fez tudo. E o ser humano às vezes quer bater no peito e falar que não precisa de Deus. O ser humano às vezes quer bater no peito e falar que não acredita em Deus. Bate no peito e fala, eu não preciso de Deus. Será mesmo? Será que você não precisa de Deus mesmo? Até para levantar da cama, se você não tiver a força de Deus e o ânimo de Deus, você não levanta. Até para trabalhar você precisa ter a saúde de Deus, senão você não trabalha. Se Deus não te der saúde, nem da cama você levanta. A força para você levantar da cama, a saúde, o ânimo para você levantar vem de Deus. Se Deus cortar a sua saúde, cortar a sua força, cortar tudo seu, você nem da cama levanta. Você chora. E às vezes as pessoas só dão valor quando está em enfermidade na cama. Olha lá, talvez nem aí não dá valor. Às vezes morre e não dá valor no que Deus já fez. E vai para o inferno ainda. Porque não reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo. Nossa, o sacrifício morreu por você para quê? Para você estar na presença dele. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele não criou esse mundo, essa terra, para você ficar à toa aí. Ele criou para você viver na presença dele, ser salvo, ser liberto e morar com ele um dia lá na glória, lá no céu. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não foi criado para o ser humano. Mas se o ser humano se rebeliar contra Deus, não aceitar a palavra, ele vai também no lago de fogo. É duro ouvir isso, né? É duro ouvir esse tipo de palavra. É verdade. É verdade. Não adianta. Às vezes a gente fica até bravo. Eu um dia fiquei bravo quando alguém pregou para mim. Eu já relutei com Deus. A minha irmã falava de Deus para mim, eu xingava ela. Colocava um louvor na casa, eu falava assim, tira esse louvor que eu não quero saber de Deus. Mas um dia Deus colocou eu no estreito. Um dia Deus chamou eu pela dor. Aconteceu muitas coisas na minha vida. Você não vem pela dor, se não vem pelo amor, vai vir pela dor. E pela dor é mais difícil. Então Deus quer poupar você. Não venha pela dor, venha pelo amor. O Deus que eu sirvo, Ele sara. O Deus que eu sirvo, Ele cura. O Deus que eu sirvo, Ele também mata. Porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus também que mata. Se o ser humano não voltasse para Ele, a Bíblia fala assim lá em Salmo, se o ímpio não se converter, a espada dele está afiada.
para todo o ímpio que não se converter. Então, o ser humano, o jovem, a mulher, a senhora, o senhor, a criança, o adolescente, tem que entender que sem Deus não dá. E não dá mesmo. Se você está vivo até hoje aí, é porque Deus está te dando livramento, está permitindo você viver, porque Ele tem uma obra na sua vida. Senão você já tinha ido para debaixo de 7 palmos. Deus permitisse abrir os nossos olhos espiritual, aqui nós ia haver um monte de demônio aqui sobre a nossa cabeça. Mas também ia haver muito antes. Porque assim como tem demônio querendo destruir a vida do ser humano, tem de anjos de Deus para dar livramento. Entendeu? Acampa ao nosso redor. Mas o diabo está ao derredor. Ou seja, os anjos estão ao nosso redor e o diabo está ao derredor. Agora, se você dá brecha, o diabo lhe entra e destrói a sua vida. Ele te leva para a cadeia, ele te leva para as drogas, ele te leva para a bebida, ele te leva para tudo que não presta desse mundo. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele é o teu ânimo. O ânimo para você continuar a viver na presença dEle. É isso que eu estou dizendo para você. Creia no Evangelho de Cristo. Creia na Palavra de Deus. Creia no Espírito Santo de Deus. Creia que Jesus, Ele é poderoso para te salvar e libertar e curar. Ele quer entrar na sua vida, no seu coração, tirar toda essa amargura, esse ódio que você tem no coração, essa mágoa, e te dar um novo coração, um coração adorador, um coração para adorar Ele, servir a Ele, um coração cheio de paz e alegria. Deus, Ele é fiel. Ele quer tirar do seu coração todo o ódio que você tem, toda a mágoa. Mas para isso acontecer, você tem que abrir o seu coração para Ele, senão não vai adiantar nada. Se você ficar xingando, reclamando, não vai adiantar nada. Não vai piorar. Ah, mas é difícil. Jesus não falou que ia ser fácil. Ele falou assim: no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. Ele não falou que ia ser fácil. Seguir Jesus não é ser fácil. Seguir Jesus, muitas das vezes, é andar por espinho. Mas a porta estreita leva a Deus, a salvação. A porta larga leva ao inferno, a perdição. Glórias a Deus. Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória. Ele é Jesus. E Ele tem Jesus, Ele está voltando e Ele quer que você esteja na presença dEle. Que Deus abençoe você. Agradeço a Deus pela oportunidade e vou estar orando agora. Você que quiser oração, pode vir aqui que eu vou orar. Se você não quiser oração, eu vou orar mesmo assim. Eu vou orar em prol de todos. Pai querido, Pai amado, hoje
e agradeço pela oportunidade. Que o Senhor visite os corações e que a palavra que foi pregada um dia venha a ser germinada. Que o Senhor venha fazer a obra pelo Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo venha convencer através da palavra. Deus abençoe a todos. A todos, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço e repreendo todo mal. Repreendo toda obra de macumbaria. Repreendo toda obra de enfermidade, toda doença crônica, todo câncer, todo mal. Que venha sair todo laço do diabo, todo acidente de carro seja repreendido, todo acidente de moto seja repreendido. Livre do espírito da morte, em nome de Jesus. Que o feiticeiro venha se converter, que o macumbeiro venha se converter a Jesus, e que Deus venha salvar a humanidade através da palavra. Toda obra de macumba venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, toda honra e glória seja dada a Ele. Isso aí, irmão, nós pregamos aqui. Deus colocou uma palavra no meu coração, mas os irmãos perceberam aí que em algumas horas aí Jesus me levou para outras áreas da palavra. Mas Deus, ele é fiel. Eu vou louvar um louvor aqui para terminar, né? Deus enviou meu filho amado pra perdoar e pra salvar. Nasceu, morreu por seu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Erro não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que é vivo está. Enquanto chegar a hora em que a morte enfrentarei em meu chão. Glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amor, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, vocês têm oração aí? Vocês têm oração? É sempre bem-vindo, meu querido. Vou colocar pra cá pra não atrapalhar aqui. Mas você vai... Não, eu vou só pra trás do caminho, porque senão Uma oração sempre é a bem-vinda. gente tem que vigiar, senão Vagabundo leva. muito. Eu sei que é muito mentira para contar. Um dia eu não sei nada. Ele faz,
receber uma nova criatura. Vamos ter uma Eu também, meu filho. Amém. Seja abençoado por Deus. Amém. Glória a Deus. Estava orando para os irmãos.